trata meramente aqui de uma história vaga, apenas uma biografia, ou uma teologia e uma confissão, ou um catecismo, ou um conjunto de ensinamentos. Mas, na verdade, é uma combinação de todas essas coisas. A história, a biografia, a teologia, a confissão, a catecismo, a doutrina, tudo isso está envolvido aqui no Evangelho de Mateus. E esses 5 sermões, então, principais sermões dele, não é? Ele vai ter temas bem direcionados. O de hoje, por exemplo, vai tratar de ética, de caráter, que é as bem-aventuranças. Então, o primeiro assunto é sobre ética, depois vai ver no sermão discipulado e missão, vai falar sobre o reino do céu, vai falar sobre a igreja e também vai falar sobre a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que é aquele sermão de Jesus profético, aquele sermão lá do final já do Mateus 24, né, que fala do que vai acontecer quando estiver próximo à vinda do Filho do Homem. Pois bem, dito isso, então, irmãos, vamos nos voltar ao texto de Mateus capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 ao 12, esse é a primeira parte, né, desse sermão de Jesus, o primeiro sermão de Jesus, que é o sermão chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Alguns chamam Sermão do Monte, outros chamam Sermão da Montanha. Mas o fato é que esse texto é belíssimo, riquíssimo, e vai, com certeza, edificar a igreja e os irmãos, à medida que nós vamos estudando ele e aprendendo esses ensinos maravilhosos de Jesus. Então, o que tinha acontecido antes desse momento aqui? Jesus havia nascido, Jesus tinha crescido, esteve já com 12 anos no templo ensinando, Jesus havia sido passado pelo período da tentação, recebido o batismo de João, cumprido todos os processos da lei que a lei exigia. Depois ele volta para a Galileia, lá ele vocaciona os discípulos, e aí começa o seu ministério de pregação da palavra, de cura, conforme diz aí o versículos 23 até o 25 do capítulo 4. Ele diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, esse é o contexto, no momento que Jesus começa, então, a pregar o seu evangelho, dizendo assim: vendo Jesus as multidões que o seguiam, né? Subiu então ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Então, Jesus passou a ensiná-los. E o que foi que Jesus disse? Vamos ler então, meus irmãos, do versículo 3 até o versículo 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui Jesus, então, começa a ensinar os seus discípulos e utiliza uma expressão que é o bem-aventurados.
e o termo significa mais do que um estado emocional. Esse ser bem-aventurado, que é representado aí pela palavra feliz, não é? Ele inclui um bem-estar espiritual. E esse bem-estar espiritual baseado na aprovação de Deus e, assim, desse modo, antecipando um destino mais feliz, conforme nós vemos lá no Salmo 1, né? O Salmo 1 ele descreve que é bem-aventurado o homem que faz o quê? Não anda no conselho de ímpios, não se assenta com o escarnecedor, não se assenta na roda, né, dos zombadores, dos escarnecedores. Então, é bem-aventurado. Então, já aqui percebe-se que ser bem-aventurado é alguém que estará sendo inclinado a viver um padrão de vida que, de fato, vai lhe trazer felicidade, vai lhe trazer prazer, alegria. É bem-aventurado aqueles que são humildes de espírito, diz a palavra, diz o ensino de Jesus, porque dessas pessoas é o reino dos céus. Então, ele já é um indicativo claro que aqueles que, de fato, estarão na cidadania celestial terão que demonstrar humildade de espírito, porque essas pessoas vão estar no reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Então, se a pessoa já demonstra essa humildade de espírito, é certeza que elas vão compor a cidadania celestial. E olha que interessante, o Salmo 15, né, que descreve exatamente o cidadão dos céus, ele vai dizer o quê? No Salmos 15, vamos lá. Olha como ele descreve o Salmos 15. A cidadania do céu. Vejam. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele vai agora da lista. O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Então, aqui está claro, né, a descrição, veja, Velho Testamento, unindo-se ao Novo Testamento, mostrando que a característica de quem é cidadão do céu se dá por uma mudança de caráter. Aqui na Terra já, neste mundo que vivemos. Então, se você já está aqui demonstrando humildade de espírito, saiba que você já está certo, está participando do reino dos céus. O reino dos céus é de vocês, é de todos nós que já demonstramos humildade de espírito. Consequentemente, já somos bem-aventurados, já somos abençoados, já somos felizes. E, conforme diz o Salmo 15, jamais seremos abalados. Esta condição, irmãos, nos dá uma segurança, nos dá uma tranquilidade na alma, de quando alguém tentar lhe acusar de alguma coisa, de algum passado que você teve, pecaminoso, errado, mas você se converteu a Cristo, mas você foi alvo da graça de Deus, você se tornou alguém bem-aventurado, e na sua vida, viver agora, você demonstra humildade de espírito. Você não é orgulhoso, você não é arrogante, você não é vaidoso. Essa condição já se propõe em razão de você ser bem-aventurado, demonstrando humildade de espírito. E aqueles, então, que estão dispostos a reconhecer as suas necessidades espirituais, é humilde de espírito. Humilde de espírito é aquele que se coloca sempre a aprender. Eu quero moldar a minha vida de acordo com o caráter de Deus. E quem reconhece assim as suas necessidades espirituais é que são mais prováveis de compreenderem a sua própria deficiência
e a dependerem somente em Deus, em vez de em sua própria bondade, do que a complacentes espirituais. Porque tem gente que acha que se firma na sua própria bondade, sem reconhecer que a sua bondade, até essa bondade que você porventura tenha, vem de Deus. É dom de Deus. Lembra lá do fruto do Espírito? É amor, é paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque, de fato, é de se esperar que o crente que foi salvo pela graça, que foi transformado por amor de Deus em seus corações, demonstre essas características aqui descritas no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Seja alguém que tenha humildade de espírito, ou seja, que seja dependente de Deus, que reconheça que depende do Senhor para a sua vida ter continuidade e também firmeza. Mas também ele diz que é bem-aventurado os que choram, porque quem chora será consolado. E nesse sentido do choro aqui, irmãos, os estudiosos, os comentaristas falam que é o choro por causa do pecado, por causa do mal. Alguém que é convertido, ele se sente choroso quando ele percebe, puxa vida que eu levava, que vida que eu estava entregue ao pecado. E ele chora e lamenta aquela condição de pecado, e quando ele peca agora, sendo crente, ele lamenta, ele chora, e por isso que a Bíblia diz, é bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É o reconhecimento de que somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Por isso quem chora e lamenta a sua condição pecaminosa e corre aos braços do Pai, é consolado. Porque Jesus garantiu esse consolo. Jesus disse que estaria convosco. Jesus disse que enviaria outro Consolador e enviou mesmo. Esse Consolador que foi enviado está onde? Em nós. É o Espírito Santo que reside em nosso coração. Por isso que quando você peca, você sente e chora e lamenta e há arrependimento, porque esse Espírito vem e trabalha em seu coração e o faz chorar, e por isso ele mesmo consola quem está chorando em razão dos seus pecados. E é por causa da falha da humanidade em dar glória a Deus apropriadamente, é que muitos não lamentam os seus pecados. Mas quem de fato entende isso, que chora os seus pecados, eles vão chorar por causa desse pecado e do mal que praticou, e se chega a Deus, e assim é consolado e é bem-aventurado. Mas segue o texto e diz que é bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. E, nesse sentido, é aquela história, né, que a gente já sabe, né, quando alguém morre e há aquelas brigas de família pela herança, e aquelas brigas e todo mundo quer, um quer ter mais do que o outro, e vários casos são esses que a gente vê nos jornais, nos telejornais ou na internet, no noticiário, de pessoas que descobrem que o seu parente, o seu enteado, ou alguém que é próximo a ela, tem algum seguro de vida e um seguro pomposo, e aí o que ela faz? Apronta, arma uma cilada, faz a pessoa falecer, ou mata a pessoa, contrata alguém para matar por causa daquele dinheiro. O que é uma coisa absurda e louca, né? Porque depois acaba se descobrindo, aquela pessoa vai presa, não vai usufruir coisa nenhuma daquele dinheiro. Mas a cegueira, a cobiça, o pecado é tamanho, toma conta do coração da pessoa, que faz com que ela tome essas atitudes malignas e maldosas contra as pessoas, por causa de dinheiro. E aí, essas pessoas, elas não herdam, não tem como herdar, porque a motivação delas é por conta de ganância, de pecado, de cobiça, e isso não é bom, nunca foi. Mas quem é bem-aventurado? Quem é manso, quem é tranquilo, quem não é apegado a essas coisas, esses vão herdar a terra, ou seja, vão receber das suas terras sem nenhum problema, sem nenhuma situação. Essa bem-aventurança, ela lembra lá o Salmo 37,
Veja o que diz lá no Salmo 37, versículo 11. Salmo 37, versículo 11. Falando sobre os mansos, veja o que é que ele diz. Salmos 37, 11. Diz assim: mas os mansos, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Veja, este ensino de Jesus, no Mateus, já é um ensino vindo dos Salmos, do Antigo Testamento. Ele só corrobora, só atesta, só comprova. Olha, os bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O salmista já dizia isso: os mansos herdarão a terra. E nessa condição, eles vão se deleitar na abundância de paz. Então, é bem provável que essa bem-aventurança tenha se baseado exatamente no Salmo 37. E a mansidão aqui em questão é a mansidão espiritual. É uma postura de humildade e submissão a Deus. E o nosso padrão, irmãos, de mansidão é Jesus, que apesar de não ser escravo, se submetia a seu pai, e essa mesma palavra significa exatamente humildade, submissão, e quando aparece até em outros textos aqui na palavra de Deus. E vão herdar a terra. O que significa isso? É o cumprimento, né, da total promessa feita a Abraão, né, a quem Paulo corrobora lá em Romanos 4, versículo 13, quando ele chama herdeiro do mundo. E também conforme lá em Hebreus 11, versículo 16. Então, os textos da Bíblia vão mostrar que os mansos, de fato, são bem-aventurados e vão herdar a terra. Por quê? Porque não vão brigar por isso, eles vão ter uma paz em suas almas, em seus corações, eles estão tranquilos. Por isso, vão receber sua herança, vão herdar sem nenhuma complicação, sem nenhum conflito, porque são mansos, vivem em abundância de paz. E, de fato, o nosso coração tem que promover a paz. O que foi que Hebreus diz lá em Hebreus 14, 11? Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz. Então, é isso que a gente tem que fazer, porque somos bem-aventurados na mansidão e na abundância de paz que teremos por herdar a terra. Por quê? Porque o nosso coração não está preso a este mundo, mas sim na paz que o Senhor nos dá e nos garante. Mas também é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vai ter suficiente a justiça. Não vai faltar fartura de justiça em suas vidas quando você tem fome e sede por justiça. Então, aqueles que buscam a justiça de Deus, que é íntegra, que é justa, são não aqueles que confiam em si mesmos e que recebem o que desejam. Não, o que está em jogo aqui é a justiça de Deus. Quem busca a justiça de Deus é a que é mais certa, íntegra, que não há falha. A justiça humana ela tem falhas, mas a justiça de Deus não. Então, quem busca essa justiça é bem-aventurado, será farto dela. Por exemplo, nós somos justos hoje em razão de quê? De Cristo ter derramado seu sangue na cruz. Pela fé em Jesus, somos justificados, não é isso? Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Paz com Deus. Então, é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí, quando você é justificado pela fé, é porque a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Quando Jesus dar a si mesmo para morrer na cruz, derramar o seu sangue, ele está satisfazendo a justiça de Deus. A justiça de Deus requeria
que alguém morresse para pagar a culpa que o pecado trouxe sobre todos nós. Então, quando nós recebemos, então, pela fé, essa condição de sermos justos, justificados, nós podemos dizer, agora nós fomos fartos da justiça de Deus. A fome e a sede por justiça foi satisfeita plenamente. Estamos fartos, e de fato estamos fartos. Somos bem-aventurados, irmãos, porque quando buscamos em Cristo Jesus essa justificação, quando recebemos isso, nós podemos agora gozar dessa condição maravilhosa, de sermos fartos de justiça. Não nos falta mais nada, estamos justificados diante de Deus. O que olha Deus, Jesus, ou Deus olha para nós e vê homens e mulheres, pessoas lavadas pelo sangue de Cristo. Como disse Martinho Lutero, quando Deus olha para o seu povo, que ele vê a marca do sangue de Cristo em cada um, portanto não vê mais nenhum pecado. Os pecados que foram outrora cometidos, ou os que hoje cometemos, os que ainda iremos cometer, foram apagados em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos de Cristo somente, porque Cristo de fato cumpriu a justiça. E por isso que é bem-aventurado quem teve fome e sede de justiça, porque foi farto. Está farto, serão fartos. E todos aqueles que foram alcançados, então, desde os tempos antigos até hoje, por esta graça bendita do Senhor, está farto, porque a justiça do Senhor foi garantida em Cristo Jesus. Mas segue e diz também que os bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos, porque quem é misericordioso vai alcançar a misericórdia. Então, quem tem misericórdia das pessoas, certamente serão também alcançados por misericórdia. É bênção do Senhor, e de fato nós somos agradecidos a Deus pela sua misericórdia. A palavra de Deus, o profeta Jeremias nos diz claramente, e a causa de nós não sermos consumidos são a misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então vejam, estamos aqui hoje por misericórdia de Deus. Acordamos hoje por misericórdia de Deus. E alcançamos essa misericórdia porque somos misericordiosos. Devemos de agir com misericórdia também. Bem-aventurados é quem é misericordioso, porque alcançará a misericórdia do Senhor. Então, se nós reconhecemos essa condição, irmãos, de fato somos agraciados por Deus e usufruímos da sua misericórdia todos os dias. Ao acordar, ao levantar, ao deitar, ao dormir, as misericórdias do Senhor nos cobrem, está conosco e, portanto, nós agimos também por misericórdia para com as pessoas. Nós devemos ter esse olhar misericordioso. Em que sentido? Quando olhamos para as pessoas perdidas, devemos olhar para ela com esse amor misericordioso. Dizer, olha, eu estava naquela mesma condição, por isso eu vou orar, eu vou evangelizar, eu vou levar o evangelho para aquelas pessoas. Ah, pastor, mas aquelas pessoas não querem, aquelas pessoas são raivosas, aquelas pessoas odeiam os crentes. Eu sei de tudo isso, irmãos. Nós sabemos disso, mas nós não temos que olhar com a mesma medida que eles olham, porque eles estão nas trevas. Eles estão fora da graça de Deus. Não vai você, não. Você foi alcançado pela graça, você é alvo da misericórdia, você está vivendo na presença do Senhor, então você agora seja misericordioso, porque você alcançará e tem alcançado a misericórdia de Deus. E é bem-aventurado também os limpos de coração. Quem é limpo de coração, verá a Deus, verão a Deus. Alguém pode dizer, como é que a gente vai ver? Porque Deus é Espírito, né? Deus é Espírito, ninguém vê, Deus é invisível na sua essência. Mas Jesus deixou claro, quem vê a mim vê o Pai, né? Então nós veremos a Deus, nós veremos a Jesus, porque é bem-aventurados os limpos de coração. Ver a Deus, irmãos, ou ver a Jesus, ver
ao nosso Pai é no sentido de você ter comunhão com Ele, desfrutar da sua presença. Não é ver no sentido físico da palavra, mas é o ver no sentido de você sentir que está de fato na presença de Deus. Você perceber e discernir que Deus está com você em todo o tempo, em razão de você ter o seu coração limpo. Lembrando que esse coração limpo, como já dizia Charles Haddon Spurgeon, um pregador batista do século XIX, o Espírito Santo é que é a esponja da alma. Então, é o Espírito Santo de Deus que vai limpando o seu coração. Por isso que é bem-aventurado os limpos de coração. Esses limpos de coração, eles não fazem essa limpeza por si mesmos. Esses limpos de coração são trabalhados pela presença do Espírito Santo nele. Então, você e eu, que temos o Espírito Santo, somos limpos de coração. Por isso, somos bem-aventurados. Consequentemente, nós veremos a Deus. E ser limpo de coração aponta, sabe para o quê? A santificação. Voltando ao texto de Hebreus. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém fará o quê? Verá. Sem santificação, ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Com santificação, o que é que vai acontecer? Veremos. E a santificação é isso, é um coração limpo. Então, os limpos de coração, os que estão nesse processo de santificação, creio eu e acredito que os irmãos aqui estão assim, no processo de santificação, veremos a Deus, com toda certeza, em razão dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não tenham dúvida disso. E o que é interessante em tudo isso, irmãos, é estas coisas, esses ensinos tão objetivos, tão claros da parte de Jesus, eles visam trazer a nós um moldar de caráter a essas características, para que, ao viver aqui nessa terra, o nome do Senhor seja honrado e glorificado. E olha que coisa interessante, ele diz aí na bem-aventurança, no versículo 9, bem-aventurado os pacificadores. Sabem por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Olha, o que é um pacificador? Esse versículo ele fala da paz espiritual. E não é o cessar de mortes ou de violência, porque isso não vai cessar nesse mundo, enquanto aqui estivermos, entre as nações. Nesse exato momento tem nações aí que estão em guerras. Israel está lá em guerra com o Hamas, os palestinos, a Rússia está em guerra com a Ucrânia, já vai se arrastando há algum tempo. A Síria, vez ou outra, está em guerra. Vários países do mundo aí estão em guerra, países da África vivem em guerras civis, guerras entre nações, tem de tudo. Nesse momento, exato momento que a gente está vivendo aqui. Mas, por outro lado, tem lugares que nós estamos em paz, como aqui o Brasil. Nós estamos em paz no sentido de não haver guerra, mas há uma guerra, que é aquela guerra também que é promovida não no sentido bélico da palavra, mas no sentido espiritual. As pessoas vivem em guerra contra os sentimentos dos seus corações. É uma batalha muito grande que corre nos corações das pessoas. No entanto, o termo pacificadores aqui, ele, por vezes, seja comumente entendido como se referindo àqueles que ajudam outros a encontrar a paz com Deus. Ele também pode se referir aqui àqueles que estabelecem a sua própria paz com Deus. E o princípio também é encontrado aqui nos versículos 44 e 45, mais à frente aí do texto, que diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons,
e vi chuva sobre justos e injustos. Então, é dito aí que aos filhos de Deus, para fazerem paz, até mesmo com os seus inimigos. Até com os inimigos deve ser promovida a paz. A gente vai estudar sobre isso mais à frente, né? Aí mesmo do versículo 23, se, pois, ao trazeres a obra ao altar, a tua oferta a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, trazendo a ideia, né, de promover a paz, a reconciliação, a pacificação. Então, é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso quer dizer que todos quanto aqui estão, filhos de Deus, porque cremos em Jesus, devemos ser, cada um de nós aqui, qual é a palavra? Promovido, não. Quem promove? Promotores, isso. Promotores da fé, ou da paz. Promotores da paz. Então, devemos ser promotores da paz, promover a paz. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você não pode ser menos do que um pacificador. Então, veja, um filho de Deus não pode ser beligerante, briguento, arranhento. O filho de Deus só vive em pé de guerra. Chega na igreja, confusão com fulano. Ah, não gostei de Beltrano. Como? Você é o filho de Deus, então você tem que promover a paz. Se aconteceu de alguém ficou com uma cara feia, você vai lá e desmonta a cara feia. Mostra a sua cara bonita. Sorri. Quebra esse negócio. Porque não é horrível você estar num ambiente e as pessoas ficam uma com a cara feia, outra. Eu sei que o ser humano tem de tudo, mas somos filhos de Deus, irmãos. É importante esse sermão de Jesus inicial aqui, porque quando ele começa a ensinar isto, o propósito é muito mais amplo. Se Jesus está ensinando que as bem-aventuranças aqui, como nós estamos vendo, ele não está fazendo isso à toa, não. Ele está objetivando exatamente trabalhar o caráter dos seus discípulos, aos ouvintes do seu sermão, que aprendam e moldem o seu viver de acordo com essas bem-aventuranças. Ele identifica claramente, olhe, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí é tão sério isso, apesar da simplicidade do que ele está dizendo, mas olha a seriedade disso. Isso significa dizer que se alguém se diz filho de Deus e não é pacificador, está batendo com esse ensino de Jesus? Não está. Se eu digo que sou filho de Deus e sou uma pessoa beligerante, briguenta, que não consigo promover a paz, alguma coisa está errada nisso aí. Não no ensino de Jesus. O ensino de Jesus é a verdade. Onde é que está o erro? Em nós mesmos. No coração daqueles que se diz, ah, não, eu sou crente, mas vive levando intriga, vive causando confusão, vive trazendo problemas. Ué, cadê a pacificação? Esses dias mesmo, nós estamos com alguns problemas exatamente nessa questão com relação a alguns concílios que estão no nosso contexto de sínodo. E aí, faltando o quê? Pacificação. Aí a palavra que eu mais ouvi nesses dias, de reuniões para lá e para cá, foi esta: vamos pacificar. Vamos pacificar. Aí tá bom, todo mundo concorda que precisamos pacificar, tá certo. Aí começa a conversar, aí o outro faz, mas eu quero isso e quero aquilo para poder pacificar. Aí o outro faz, e tem que impor isso para pacificar? Aí começa, ou seja, não chega a pacificação. Como é que a Bíblia diz, olha, promova a pacificação, aí você vai conversar com pessoas, homens, crentes, líderes, e não consegue pacificar. E fica aquela degladiação, eu quero isso, eu quero aquilo, eu abro mão disso, mas não abro mão daquilo. Não vai chegar nunca a uma pacificação.
E eu, como eu sempre digo, nunca gostei de briga. Eu sempre digo, rapaz, eu nem me meto nisso aí. A gente até opina, diz, olha, eu gosto de olhar porque a Bíblia está me dizendo, a Bíblia seja pacificador. Então eu jamais dou uma opinião para botar fogo na lenha, mas é isso mesmo, vai lá, briga, continua lá. Não, fico calado na minha, orando, dizendo, Deus, tem misericórdia, porque a palavra de Deus está dizendo, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se a pessoa não está pacificando, não está se classificando como filho de Deus, não. Pode ser exatamente o joio no meio do trigo. Pode ser exatamente pessoas que estão ali e podem se classificar como aquelas que no último dia vai dizer para Jesus, Senhor, em teu nome eu fiz isso. E ele vai dizer, afasta de mim, porque eu não conheço você. Porque não promoveu a paz. Não eram chamados filhos de Deus, não. Ainda que se apresentava como se fosse, né? Mas não é. Porque quem é filho de Deus, conforme diz a palavra aqui, é bem-aventurado porque é pacificador. Então, ou a gente atenta para isso e vive isso, ou nada do que a gente possa dizer sem essa realidade vai fazer efeito. Não adianta. Aí vem o outro para fechar e vai dizer, antes de fechar, o penúltimo, é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, está vendo? Se alguém estiver sendo perseguido por causa da justiça, não por causa de mal feito, se alguém tiver feito mal feito, vai ter que ser, retratar e pagar o seu mal feito. Agora, a pessoa está ali, andando no que é certo, fazendo o que é certo, sendo justo, e está sendo perseguido, o Senhor está dizendo, Jesus, que você que está sendo perseguido por causa da justiça, você será parte do reino dos céus. O reino dos céus é de vocês. Vocês compõem o reino dos céus. O reino dos céus é aquele estado em que o Senhor Jesus está preparando para todos quanto nele creram, estarão lá, no reino dos céus, naquele lugar especial que Jesus disse que foi preparar. E nós já estamos participando do reino dos céus, porque esse reino dos céus foi inaugurado por Jesus, sabe quando? Nesse momento que ele está aqui na terra. Quando ele veio aqui, ele inaugurou o seu reino. Porque o reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Cristo é dos céus. Só que o reino dos céus, ele abrange todo o universo. A terra, fora da terra, porque o reino dos céus é exatamente o reino eterno, o reino do Senhor, e Salvador e soberano. Não está limitado apenas a esta terra, só que nesta terra está esse povo que ele amou, que é a sua igreja, está as pessoas que ele tem trazido para ele mesmo, o povo dele, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, esse povo do Senhor é bem-aventurado, porque esse povo está sendo perseguido por causa da justiça, mas deles é o reino dos céus. Tenho certeza disso? Todos nós aqui vamos compor o reino dos céus, em razão de que somos perseguidos por causa da justiça. A justiça foi feita e há uma perseguição, mas você é bem-aventurado. Também é bem-aventurado sois, para finalizar assim, quando Jesus dizendo, por minha causa e por causa de Jesus, vocês forem injuriados, por causa de Jesus vocês forem perseguidos, e ainda por causa de Jesus mentindo, disserem todo mal contra vós. Você é bem-aventurado quando as pessoas fizerem isso com você. O que não é difícil que aconteça, né? Nesse mundo que a gente vive. Não é difícil acontecer isso. De as pessoas injuriarem, das pessoas mentirem contra nós, das pessoas perseguirem e disserem todo mal contra você, que faz parte do povo de Deus. Saiba que esta condição lhe traz
a condição de ser bem-aventurados. Quando você está sendo caluniado, perseguido, injuriado, mentindo contra você, qual deve ser, então, a sua reação, a minha, nossa reação, diante de tudo isso? Ficar triste, se lamentando, achando ruim? Não. Olha o que ele diz no texto. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande, irmãos. Não pense pequeno, nem pense aqui limitado nesse mundo, não. A gente sabe, reconhece como é difícil viver num mundo como este. Mas, por outro lado, a gente sabe também que podemos viver aqui ainda assim, com toda essa dificuldade, como o próprio Jesus está nos ensinando, cheio de alegria, regozijo e exultação, júbilo no coração, alegria, porque você vai dizer assim, o vosso galardão, a garantia que Jesus está dizendo, o vosso galardão é grande, não aqui, viu? Nos céus. Então, se você já sabe que o grande é o vosso galardão nos céus, saiba enfrentar, irmãos, as lidas desse mundo com ânimo, com alegria, com disposição. Não desanime, não se frustre, não ache que, porque aconteceu alguma coisa negativa, ruim na minha vida, olha, eu estou aqui, eu sou crente, mas aí estão me injuriando, estão me caluniando, estão me perseguindo, estão mentindo contra mim. Se regozije no Senhor. Se você está sofrendo isso por causa de Jesus, por a causa de Cristo, por causa do Evangelho, anime-se o seu coração, regozije a sua alma. Ele diz, assim perseguiram também aos profetas que viveram antes de vós. E nem por isso os profetas deixaram de fazer a sua obra, nem por isso os profetas deixaram de pregar o Evangelho, nem por isso os profetas continuaram de fazer aquilo que Deus lhe deu para fazer. Então, continuemos, irmãos. Há uma ótima oportunidade para nós, nesse primeiro domingo deste ano, avaliarmos a vida que temos, como temos levado a nossa vida espiritual, se temos cuidado de cuidar dela e de traçar nela essas características do crente, as bem-aventuranças, de maneira muito contundente, apropriada, proposital, falada aqui por Jesus, na introdução do seu sermão. É exatamente a promover em quem ouve, nos ouvintes, como foi naqueles dias, promover essa mudança, esse moldar-se a essas características. E você vai fazendo análise de como passou a semana, se de fato algo aconteceu dentro dessas características aqui que precisou você demonstrar essas condições. Se assim o foi, continue, persevere. Se falhou, volta e tenta mais uma vez, porque precisamos perseverar. Não nos esqueçamos que nós não somos perfeitos e dependemos da graça de Deus, do cuidado do Senhor. E o nosso Deus, o Senhor Jesus, está aqui nos ensinando. Ele passou a ensinar tudo isso e muito mais, como a gente vai aprender ao longo desse ano. Ele passou a ensinar dizendo, é bem-aventurado, viu? Quem passa por isso, por isso, por isso. E todas as vezes que é bem-aventurado em algum ponto, tem o quê? A consequência. Não é isso? Toda bem-aventurança tem as consequências. Se você chora, será consolado. Se você é humilde, você vai ser parte do reino dos céus. Se você é manso, você vai herdar a terra. Se você tem fome de justiça, você será farto de justiça. Se você é misericordioso, vai ter misericórdia. Se você tem coração limpo, santificado, você vai vir a Deus. Se você for pacificador, você é filho de Deus. Se você é perseguido por causa de Jesus e da justiça, você também é parte do reino de Deus. E se você for perseguido, injuriado e mentirem contra você, caluniarem contra você, tenha alegria.
você saiba que você está no caminho certo. Se alguém estiver caluniando a você por causa de Jesus, por causa da sua fé em Jesus, porque você é um crente em Jesus, você sabe que essa é a condição necessária para você se alegrar e exultar, porque você vai perceber que o seu galardão não está aqui, não. O seu galardão está no céu. Então, deixa as pessoas fazerem isto, porque elas vão fazer, e Jesus, que é o juiz de toda a terra, Jesus que veio ao mundo para salvar o seu povo, está para voltar agora para julgar o mundo. Ele, na primeira vez, ele não veio julgar, está lá em João 3. Eu não vim julgar, veio para salvar. Mas agora, pela segunda vez, ele vem assumindo a condição de juiz, o juiz de toda a terra. E todos nós prestaremos contas a ele. Mas já sabemos a sentença desse juízo. Os crentes, os filhos de Deus, receberão da parte de Jesus um vinde, benditos do meu Pai. E os ímpios, os incrédulos, os que perseguem os filhos de Deus, apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidades. Já está dada a sentença. O Jesus vindo entre as nuvens vai só corroborar com isso, dizer agora vamos cumprir o que eu já disse. Porque Jesus, ele é perfeito e verdadeiro. E quando ele diz que vai fazer assim, ele vai fazer assim, conforme está escrito na palavra. Como nós vamos ver nesses sermões dele, todos esses ensinos, para que ninguém fique dizendo, não sabia de nada, eu nem queria nem saber disso, eu não sou crente, então não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com todas as criaturas, as salvas e as perdidas, as santas e as que não são santas. Toda a palavra de Deus tem a ver com todo este mundo aqui, porque é a palavra de Deus eterna. É esta palavra que vai continuar agindo e falando aos corações, quer seja para salvação, quer seja para condenação. Esses dias eu falando com um jovem, muito inteligente, e o jovem dizendo isso, dizendo aquilo, e dizendo que, olha, eu vou em todas, e olha, eu pego uma coisa boa de cada uma. E eu olhando para ele, disse, rapaz, é porque assim, esse tipo de metodologia não é muito saudável. Você dizer que pega a verdade ou o que acha interessante em cada igreja ou em cada religião, não é assim que funciona. O que a gente precisa é de Cristo para a salvação. Não é ficar na polêmica. Porque a igreja tal diz isso, a igreja B diz aquilo. Não. E no fundo, a pessoa está confusa. Não sabe nem o que quer, nem o que crê e no porquê crê. Mas quando você tem a definição objetiva, olha, eu creio em Jesus, Ele é meu Senhor e Salvador, e eu estou servindo a Ele nesta igreja, como outros estão servindo a Ele em outras igrejas. Mas a gente não fica aqui polemizando, olha, não, veja. Estamos servindo a Jesus aqui nesta igreja. O nosso foco e objetivo sempre será seguir as palavras de vida eterna. É a palavra de Deus, e a fidelidade à palavra, a pregação da palavra é uma das marcas da igreja de Cristo. E por isso que eu digo, eu nunca disse aqui, independentemente de nome, denominacional, a marca de uma igreja verdadeira é a fiel pregação, exposição da palavra de Deus. Eu fui numa igreja ali e alguém disse que recebeu uma revelação de não sei quem. Não é a fiel pregação. A fiel pregação é a pregação da palavra de Deus. Se eu inventar qualquer outra coisa, isso não é fidelidade à pregação da palavra. Então a pessoa pegou um texto da Bíblia e falou um monte de coisa, só não disse o que estava na Bíblia. Não é a fiel pregação da palavra. A fiel pregação da palavra leva os ouvintes a entender o que Jesus está dizendo, os apóstolos disseram, e se aplicam às suas vidas. Há mudança, há interesse de fazer a vontade de Deus, há interesse no coração de se quebrantar, de buscar a Deus, de avaliar,
de analisar e dizer, puxa vida, eu errei aqui, vou corrigir. Eu peço perdão a Deus, eu corrijo e continuo crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é uma recomendação bíblica. Crescei na graça e no conhecimento. Crescei. Então não se estagne, não fique parado. A vida cristã é dinâmica. A vida cristã é maravilhosa. Só não serve para aqueles que acham que ser crente é enfadonho. Tem gente que acha que ser crente é enfadonho. Não, ser crente é ter uma vida ativa, atuante, vibrante, alegre, regozijando-se, exultando. Por quê? Porque o crente sabe que o seu galardão é nos céus. O crente não está preso a essa vida. O crente sabe que esta vida aqui é problema, é situação difícil e tudo mais, mas mesmo assim ele está moldando o seu caráter dentro daquilo que Jesus nos ensina, que é a sua palavra. Então, com esse primeira parte, né, do sermão de Jesus, que é as bem-aventuranças, partamos daqui já hoje interessados em estar analisando e colocando essa análise da minha vida com aquilo que nós aprendemos nesta manhã, para, na sequência que vamos dar, irmos crescendo cada vez mais. E o Senhor Deus, através do seu Espírito, aplique esta palavra aos seus corações, aos nossos corações, e assim nós desempenhemos bem a nossa missão aqui neste mundo, como igreja que somos. Um povo que é santo, separado por Deus para servir a Ele. E como deve ser esse nosso serviço a Ele? É o serviço com alegria. Não é o serviço pesado, não é o serviço forçado. É o que eu sempre digo, jamais a gente pode vir à igreja forçado. Jamais eu tenho que estar aqui dizendo que estou prestando culto com a cara feia, a pulso. Não, eu tenho que estar aqui alegre, leve, pleno, dizendo, olha, louvamos a Deus, olha, adoremos ao nosso Senhor, olha que bênção do Senhor recebemos ao ouvir a palavra dEle sendo pregada, dizendo, você é bem-aventurado por isso, isso, isso e isso, e você sair daqui nesta manhã dizendo, exultando e regozijando de alegria, porque Jesus disse, olha, o seu galardão é grande no céu. Se você chegou triste, desanimado, porque alguém lhe perseguiu durante a semana, alguém lhe injuriou você, alguém mentiu contra você, Jesus disse, se foi por minha causa, você se alegre. Não desanime não, continue firme, porque o mundão aí não conhece nada de Jesus. Ele não sabe nada de Deus, mas é você que tem o Espírito Santo de Deus. É você que nasceu de novo, é você que é crente em Cristo Jesus. Então viva como tal, irmãos. Não desperdice essa bênção bendita do Senhor em nossas vidas, que é sermos chamados filhos de Deus, que é sermos bem-aventurados em todas essas coisas que aqui vimos nesta manhã. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Ó Deus bendito, Deus eterno, Deus maravilhoso, nós somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, ó Deus, pela bênção de estarmos nesta manhã no templo, prestando esse culto que só a Ti é devido. Ó Deus, que a palavra aqui sendo pregada, exposta, encontre guarida nos corações. Que todos saiam daqui, ó Deus, exultantes, regozijados e interessados em estar servindo ao Senhor com alegria, fazendo aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Que esse novo ano que se inicia seja também um ano próspero, que sejamos um ano de prosperidade espiritual, de crescimento espiritual, de crescimento moral, de crescimento, ó Deus, em todos os sentidos necessários, para que estejamos, sim, nos amoldando a cada dia à Tua vontade, aquilo que o Senhor nos ensina, como foi nesta manhã, ao aprendermos essas características da vida cristã.
Obrigado por isso. Assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.